Tava no jogo, o Flamengo poderia ter vencido a partida. Eu também acho. Perdeu, mas do jeito que tava era pra perder mesmo. O jogo não tava apontando pra isso, o jogo. Então me parece a coisa meio que sem rumo. Por que Eu tenho um pensamento diferente. É um clube que tem sofrido demais com lesões. Você faz um planejamento. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento... Hoje não vem titular nenhum, nem viaja. Tá em risco mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai pra semifinal ou não? Bom. Isso e muito mais agora. Então, acho que o Flamengo ontem, ele foi já para esse jogo meio que entregue. E aí, é o pior efeito possível. Porque você já baixa a guarda. E sinalizou essa entrega também, né? Para o adversário. Mas, gente, se o jogo era o Flamengo melhor até o segundo gol do Bright White, o Flamengo estava no jogo. O Flamengo poderia ter vencido a partida. Eu também acho. Porque, assim, Mas dá a impressão que, assim, Prates. perdeu, mas do jeito que estava era para perder mesmo. O jogo não estava apontando para isso, o jogo. Não as escolhas anteriores, as Mas opções aqui, do o Flamengo. gol do Bright White sai por acaso, não? Não sai por acaso. O Grêmio foi por eu acaso. tenho- O Grêmio é um time que não gosta muito de ficar com a bola, a gente sabe disso. É um time que vai na boa. O Renato tem feito isso esse ano. Muda muito. Sim. Ele tem um técnico que varia muito a situação. O que é isso aí? Ó? Cenário nada bom. O aproveitamento do Flamengo. 33%. Caiu o aproveitamento, tem muitas lesões. Cada vez vai aumentando o número de lesões no Flamengo. Então, olha só, é por óbvio exemplo, que caiu o aproveitamento. o Flamengo escalar um time diferente no Campeonato Brasileiro é algo que eu defendo desde o início do ano. Mas não tem sido a política do Flamengo. Essa é a grande questão. E você não defende, às vezes, Eugênio, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É trocar 11 jogadores, não é isso? Você trocar Eu 11 acho que jogadores. você pode trocar ter 6, ali- 7 é uma coisa, trocar o time inteiro. Eu E tenho ter opções no banco de reservas para um segundo tempo, para não ser obrigado a colocar aqueles que nem passam perto, normalmente, de serem usados no chamado time principal do Flamengo. Então, me parece a coisa meio que sem rumo, porque a diretriz era uma, aí passa a ser outra, aí muda daqui, muda de lá. Parece que eles estão um pouco perdidos Eu tenho um nisso. pensamento diferente. É um clube que tem sofrido demais com lesões. Uma comissão técnica que vem reclamando há muito tempo da sequência de jogos. É mentira ou verdade? Sim. Antes de cair na tabela do Brasileiro, que agora o Flamengo caiu. Em relação ao Botafogo, ao Palmeiras, ao Fortaleza, o Flamengo caiu nas últimas rodadas. Antes disso, quando o Flamengo ainda estava lá no top 2 durante a Copa América, a comissão técnica do Flamengo já reclamava, o Tite... Sim, o da calendário é sequência. puxado O desde o início do Flamengo ano. sofreu demais, talvez seja o clube que mais tenha sofrido com lesões. O Flamengo perdeu um jogo com a de Copa, ida e é obrigado a ganhar na volta lá em Montevidéu, que é muito difícil, do Peñarol muito acertado. Então, e eu gostaria Mas de com um abrir... elenco bem melhor que o do Peñarol. Gostaria, não há comparação. então, eu gostaria de Há abrir... nível eu pra acho comparar. que o meu pensamento é mais abrangente. A gente discute toda hora, o ano inteiro, todos os anos, não é só em 2024, esse negócio de poupar, de não poupar. E eu vejo, minha visão, fiquem à vontade, vocês pensam diferente, a minha visão é que todos os clubes fazem isso. Todos. Todos os técnicos falam, é impossível jogar com os mesmos 11. Mas alguns Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana e Brasileiro. O Flamengo está nas 3. E ele está numa situação desesperada, que ele perdeu o jogo de ida. Por isso que eu ponho em discussão. O São Paulo joga com reserva, o Grêmio joga com reserva, o Corinthians joga com reserva, todo mundo joga com reserva. Mas eu acho que faltou, eu concordo com o Eugênio, faltou para o Flamengo segurar mais na mão de Deus e ir. A gente não Como sabe assim? qual é a do Flamengo. Ontem na coletiva tem uma pergunta... Porque na Libertadores, desculpa, professor, ele só tem mais um jogo, se ele perder, acabou. O brasileiro, ele ainda tem outros para recuperar. Mas Desculpa que eu te ele interrompi. já deixou abrir o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza abriram 3 pontos sobre ele na O rodada. Flamengo já tinha feito bobagens antes, né? Essa droga vem malhada. Ontem na coletiva, um repórter perguntou para o Tite, falou assim, você tinha dito que essa análise ia ser feita quando faltassem X jogos, acho que 10, e o seu filho na coletiva anterior disse que eram 5. Afinal, quantos são? E o Tite responde para ele, não é jogo a jogo. Quer dizer, são Ele falou que mudou, ele são falou que três mudou. possibilidades. Ele está assumindo que mudou. Eu acho que essa coisa de ir ao sabor do vento é pior. eu acho que assim, o Tite tem sido Essa infeliz nas suas discussão coletivas. dentro do Flamengo, ela teve na época do Dorival Júnior. Lembra disso? Mas, por exemplo... Dorival foi não renovaram o contrato do Dorival porque não deu atenção para o brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Poupar todo que mundo. o Flamengo ainda pode ser. Poupar, todo mundo tem que poupar. Claro Ontem, que tem. O Galo poupou o Hulk até os 30 do segundo. Sim.
o Hulk entra aos 30 do segundo e faz um Faz gol. o gol. Me parece mais bem planejado do que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi vítima de tudo isso que você falou. Mas, para além disso, tem uma falta de planejamento em relação aos outros que é mais evidente. O Palmeiras convive com isso há anos, todo mundo sabe o que o Abel faz e como faz. O Renato Gaúcho no Grêmio, às vezes é até criticado, fala assim, pô, o cara está sempre Cansou de fazer. Por isso que eu estou falando, essa Mas discussão é é mais velha. coerente, E mas eu é vejo mais todos coerente. os técnicos falando a mesma coisa. Mas você É tem um impossível jogar o mesmo time quarta e domingo em 3 Não, isso competições. esse é concordo ponto contigo. pacífico, mas manter um rumo. Se você faz um planejamento para encarar 3 competições, sabendo que você vai ter que rodar o elenco, que você... E você, por exemplo, adota desde o início do ano que vai jogar o Campeonato Brasileiro com um time misto, então vai ter sempre 2, 3, 4 titulares, mas a maioria de reservas. Você vai girando o elenco, você vai descansando os jogadores, vai dando ritmo de jogo a outros que jogam menos. Você faz um planejamento para isso, você conduz com mais facilidade. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento, falar assim, hoje não vem titular nenhum, nem viaja. É uma mudança radical no trabalho que estava sendo feito. Concordo com o que você está dizendo. Me parece Mas sem rumo. Você concorda que o Flamengo já é um time muito prejudicado, quebrado pelas lesões? Quebrado porque ele não fez vai esse colocar em planejamento risco antes. mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai para a semifinal ou Tá não? bom, então para esse jogo do Brasileiro, apesar dele ter tido lá um primeiro tempo interessante, mas você precisa ter 90 minutos no mais alto nível para esse jogo do Brasileiro, ele meio que abriu mão mesmo. Então, é isso. O que eu questiono é a falta de diretriz, de planejamento, são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor. O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá o que ele Isso eu falou. acho que não. Você falou, a pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde, tá? Guarani, não sei se foi o Guarani a gente de tem Bagé. até Não, midiaticamente... ele disse que a pressão em cima do treinador... até Mas vem cá, midiaticamente, peraí. o Flamengo tem um espaço que os outros clubes não têm no Brasil, em relação à mídia, em relação à torcida que tem. A pressão do audiência que Flamengo dá. é a maior que tem. Mas espera um não é a pouquinho. mesma. Não é. Do Juventude, pressão no do Guarani, cargo, lá onde ele trabalhou. Pressão no Você cargo, tem ele razão. citou os clubes que ele trabalhou. Então. Ele não comparou o Flamengo a esses clubes. Mas quando ele diz que a Ele pressão é a diz que mesma, pressão que ele coloca tem- no mesmo patamar. E ele sabe que não é. Não, mas ele diz a pressão da Ele sabe que função não é. que ele Ele vem exerce. dando declarações que não são bem pensadas, que não são da forma política. Outro dia ele falou que cada dia no Flamengo é mais um dia que ele está longe do Flamengo. Pergunta para Rafael Prats. Você levaria os titulares para jogar contra o Grêmio ontem? Os que tivessem condição física, sim. Você sabe que você correria o risco de machucar mais gente ainda. Risco de contusão tem até em treinamento, Abel. Risco de machucar. Mas no jogo mais, né? treinamento. Assim, porque a gente pensa no jogo do choque, o jogo oficial. Então você levaria? Levaria O professor alguns, levaria a não também. ser Eu que levaria não alguns, tivesse o Gabigol condição. eu levaria com certeza. Porque Gabigol? primeiro que ele já não O vai Gabigol escalar. ele acabou de dizer que vive com problemas físicos. Não, mas o Gabigol tá apto. Assim, o Gabigol Abel, pode ir. Não, estou dizendo que ele não está atenção. apto. Estou dizendo, o técnico falou, o Tite falou na Abel. coletiva, Ué, que o mas- problema do Gabigol é que ele está com muitos problemas e que ele não entra na forma física. Mas que porque está tá com- sempre machucado, tá com- ficou parado porque estava com problema do doping, aí quando A voltou, avaliação jogou um dele contra o pouquinho, Vasco era se diferente. machucou de novo. Mas se ele está com problema físico, ele não pode participar, ele não pode estar no banco, ele não pode ser uma opção, ele não pode jogar alguns minutos só porque está com problema físico. Então não joga mais no Flamengo. O que chama Se não muito a conta com o atenção... cara. eu Provavelmente acho que é vai a além. vontade de muita gente no Então Flamengo. decide isso de uma vez. Na quinta, o Gabigol não vai ser titular. Isso é claro. Ele pode entrar no desespero. Então ele poderia estar ontem. É só um nome para dar uma recheada nessa garotada toda. Diga, Prats. Não, o que chama muito a atenção, que a gente está falando aí da comissão técnica da Seleção Brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Então, a gente fala de um trabalho de excelência. A gente imagina o seguinte, se a comissão técnica da Seleção Brasileira em 2 Copas seguidas é a melhor comissão técnica do Brasil. Senão, ela não seria a comissão técnica da Seleção Brasileira. A gente pensa isso. Então, como o Tite sempre quer explicar muito com detalhe, leva o auxiliar, que leva o preparador físico, tudo parece muito pensado. Quando acontece uma série de problemas, alguns repetidos, outros não, isso chama muito a atenção. Porque isso tira o Tite de uma zona de conforto, que ele geralmente está acostumado a trabalhar, ele faz tudo de caso muito pensado, até as palavras colocadas são muito pensadas, tudo no Tite é muito estudado, que é muito pensado. Então, assim, Mas quando às vezes nem acontece... são bem estudados, não, porque ele tem dado declarações muitas vezes infelizes nos coletivos. Isso chama a atenção de alguém que geralmente é muito preparado, até demais a exaustão em relação
a perguntas Olha e só, respostas. Seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Durante a Copa do Mundo é um dia a dia estressante, desgastante. Sim. Mas no ciclo, você vai jogar uma vez por mês, às vezes fica 2, 3 meses sem jogar. Não tem a exigência que tem. Muitas vezes o Tite me parece desgastado também fisicamente. Também, não só emocionalmente, como claramente ele está, como também fisicamente. O dia a dia de jogar quarta e domingo com viagem é puxado. Nenhuma novidade para ele, Eugênio. Ele fez a vida dele em relação a isso. Não tem nenhuma grande novidade nisso. O calendário não é novidade para ele. Eu concordo com o Prato. Ele ficou 6 anos na seleção brasileira. Mas quantos anos ele foi técnico de clube antes? Sim, foi antes, mas o tempo passa, Bel. O tempo passa, as exigências são outras, o futebol é outro. Mudou. O futebol de hoje não é o futebol de 10 anos atrás, não. Mas disso ele não pode reclamar. Ele sabe que a profissão é essa, né? Então, ele sabe, e é um desgaste emocional, e a pressão é maior sim, Tite. A pressão do Flamengo é muito maior. Tudo bem, você pode comparar com a do Corinthians, mas não com a do Guarani de Bagé. Aliás, ele não cita o Corinthians. Acho que é até pensado, porque ele quer se dissociar um pouco do Corinthians. Agora ele sabe tudo isso. Vou citar outro exemplo. Não, completa, desculpa. Ele tirou um ano sabático uma vez, quando tinha acabado de ser campeão pelo Corinthians, não conseguia resolver aquele elenco, porque ele se apega demais, e aí tirou o ano sabático. Voltou, inclusive, melhor. Voltou melhor. Talvez seja a hora de um ano sabático. Eu vou citar outro exemplo para lembrar como essa discussão, que é válida, não estou dizendo que ela não é válida, mas que ela é recorrente. Uns 2 anos atrás, o Palmeiras estava numa fase de mata-mata, assim como o Flamengo, da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Tinha um jogo de volta na semana seguinte. Já sabe o que eu vou falar, né? Sim. Aí, ele teve um jogo contra o São Paulo no final de semana, e o São Paulo lutando para não cair. A torcida queria que rebaixasse o São Paulo. A torcida do Palmeiras em peso, não, é time titular, vamos ganhar do São Paulo, que se o São Paulo perde, ia estar com a corda mais ainda no pescoço. Ele colocou um monte de reserva, caiu todo mundo em cima de pau nele, desculpa a expressão, todo mundo cornetando. Lembra disso? Sim. Não estou inventando nada. Não sabe o que é Palmeiras, não sabe o que é um clássico, não sabe o que é isso, tinha que rebaixar o São Paulo. Desceram a lenha nele. Chegou na quarta-feira, eliminou o Galo, se eu não me engano, no Mineirão. Se eu não me engano, esse jogo. Porque foram 3 anos seguidos em mata-mata contra o Galo, então eu confundo mesmo. Mas um desses foi assim. E o Palmeiras foi campeão, não se falou mais nada. Vamos assinar o papel aqui, Abel. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu retiro tudo que eu disse. Não só você, todo mundo. Assina o papel pra mim. Não preciso assinar. É isso que eu estou dizendo. Se eliminar o Penharol na quinta-feira, que eu acho difícil, sim. mas se eliminar... Espera um pouquinho. Ele fez tudo certo. Tinha que ter tirado o mesmo contra o Grêmio. É tudo em cima dos resultados. Agora, é o seguinte... Com o Palmeiras foi assim, é sempre assim. Quinta-feira. É sempre assim. Vamos falar sobre esses assuntos a partir de quinta-feira. Por quê, Abel? Quinta-feira, para quem está nos acompanhando, é o truco do Tite. O que é o truco? Truco é um jogo que quando você tem a melhor carta, você truca. Então, quinta-feira, ele já na quinta passada falou o seguinte, vocês podem me cobrar, vai ter gol em Montevidéu, o time... Então, quinta-feira, a gente vai saber o seguinte, se ele está com um zap ou se ele está blefando, está com pica-fumo. E o então, Eugênio falou assim, se for campeão, não precisa ser campeão. O Lafieira está lá, no Casa-Mata, conhece a Libertadores a todo direito. Casa-Mata. Então, o Lafieira está lá, técnico do Penharol. Lá no Sul que eles falam assim. Ele vai para o jogo também, jogo de cartas aí, o baralho. Ele tem as cartas dele. Pergunta importante, na segunda-feira para você. Se ele está com zap ou se ele está blefando. Você acredita na classificação do Flamengo? Respondo na quarta. Mas por que não hoje? Não, porque até quarta tem muita coisa para acontecer. Vai viajar, mas vai hoje, chegar lá, o Eugênio vai chegar lá qual para a possibilidade hoje? Vai me contar. Num grau de possível, muito possível, 60-40, provável, Penharol. Difícil, muito 60, difícil, 40, quase Penharol. impossível. 60-40. 60 Penharol, 40 Flamengo? Isso. Então tem uma possibilidade grande para ele. Exatamente isso. E para você? Obrigado, professor. 60-40 e se o Flamengo passar, acho que passa dos pênaltis. Mas pro Eugênio não é essa porcentagem, não. Tenho certeza. Eu conheço o Eugênio. Não zica muito o Penharol. Eugênio, qual é a possibilidade? 50-50. garoto. Não. É um gol só de vantagem. Não vem com esse papo. Mas é uma vantagem. Você é o defensor do fator casa, da força da torcida do Penharol? Casa é Abel, outra nós estamos falando do Flamengo. 50, em Penharol. Penharol joga vôlei? O outro lado é que tá campeão da O América. Flamengo é o clube hoje com o maior 5 investimento vezes da América campeão. do Sul. Né, que tem um elenco de respeito. E a vantagem? Vive um momento difícil, mas está concentrando esforços para tentar reverter. Para mim é tudo Você está falando igual sério? para igual. Mas o Penharol ganhou o primeiro jogo. Ganhou o primeiro
primeiro jogo. Grande O Flamengo vitória. pode ganhar fora também. Então Espetacular 50-50 para você? 50-50. Então você aprova o Tá Tite aberto. ter poupado os titulares. Porque o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não tem nada a ver uma coisa. Campeonato Brasileiro. Aí, professor. O Tite até semana passada dizia, não posso poupar jogador, senão eu vou poupar meu emprego. E aí? E ele ontem pequeno, poupou o né? emprego dele. Fala, professor. Agora ficou pequeno. Fala. O que você Se achou? tá igual, então tem que poupar. Jueves, em campeão del siglo. Allá. O que é isso que você tá falando? Jueves, quinta-feira, é isso? Ah, Jueves é quinta-feira? É lá que nós vamos conversar. Deixa a pelota rolar. Não, eu Deixa posso rolar. conversar quando eu voltar. Que eu vou lá, a partir de amanhã nós estamos lá, a equipe da daí. ESPN. Isso. Vamos participar dos programas Arrebenta. quarta e quinta. Vamos E lá. tem surpresa, hein? A gente vai trazer surpresa. Surpresa? aqui. Fica atento aí.